Olá, pai, olá, mãe, senhores responsáveis, meus alunos, minhas alunas, você telespectador que nos assiste, sejam muito bem-vindos à nossa aula História, dentro ainda do campo das antiguidades e também no período clássico da história, que iremos conhecer hoje Roma. Iremos conhecer Roma da maneira, em duas versões, da questão religiosa e também na questão a partir do olhar arqueológico, antropológico, sociológico e também do olhar dos historiadores. Portanto, aí no livro de vocês, Formando o Cidadão, olha só, o livro de História, na página número 115, capítulo 10, vocês já podem estar identificando, o nosso tema é as origens de Roma. Agora, também trazendo um grande diferencial e não ficando só preso ao livro, como manda a BNCC, buscar outras fontes de conhecimento. Temos aqui em mão o livro do historiador brasileiro Gilberto Coutrin, que se trata de história geral e universal e também história do Brasil. Portanto, ele está trazendo aqui um pouco sobre a Roma Antiga, certo? Uma detalhação muito mais avançada. Aqui tem um mapa do século VIII ao X a.C., vocês podem estar visualizando aí o mapa que vai falar das estruturas da formação dos estados ao redor da futura Roma que irá surgir. Agora iremos ouvir um pouco sobre a visão do historiador Gilberto Coutrin. Muitas instituições políticas e sociais e contemporâneas têm suas raízes na Roma Antiga. O principal idioma dos antigos romanos era o latim, a língua mãe de idiomas como o português, o espanhol, o francês, o italiano e o romeno. O direito romano, por sua vez, tornou-se referência básica para a criação de grande parte das normas e instituições jurídicas de vários povos contemporâneos. Estamos falando do Brasil, das demais nações das Américas e também das demais nações que foram surgindo aí ao decorrer do século XIX e também aí do século XX. Além disso, nas cidades atuais do Ocidente, o Brasil está situado no Ocidente, são as inúmeras construções inspiradas em anfiteatros, basílicas e templos romanos. Cidadania e cidadão são palavras que vêm do latim civitas. O termo indicava a convivência de pessoas que participavam das decisões ao rumo da sociedade. Portanto, temos ali um grande diferencial e também uma grande elevação e erudição da cultura romana, que ela vai ser o berço para o Ocidente, certo? E é claro que a Roma ela vai aí se refinar quando ela conquista a Grécia. E claro que já tinha um contato aí com a Grécia, mas não um contato tão direto quanto ela vai dominar. E vamos ver mais um pouco aí desse texto tão rico que traz informações sobre isso. Na Antiguidade, a Península Itálica, como eu mostrei o mapa, era habitada por diferentes povos, como vocês podem estar vendo aqui, olha só, a Península Itálica, os diversos povos aqui habitavam. Então, Roma foi fundada na região central e depois, por meio de conquistas militares, expandiu seu território, dominando toda a península e outras áreas em torno do mar Mediterrâneo. A história política de Roma é dividida tradicionalmente em seguintes períodos. Temos a monarquia, que é a época em que Roma era uma pequena cidade sob a influência dos etruscos. Temos o período republicano, época em que Roma era uma pequena cidade, desenvolveu as suas instituições sociais e econômicas, expandiu seu território, tornando-se uma das maiores civilizações do mundo antigo. Depois temos o Império. Os romanos enfrentaram inúmeros problemas internos e externos. Combinação desses problemas levou a civilização romana à sua decadência, ou seja, a sua desaparecimento. Portanto, vamos conhecer um pouco dos povoadores. As pessoas
que chegaram, que foram dominando a região central, que compõe aí as sociedades como nós vemos no mapa. Em diferentes épocas, diversos povos instalaram-se na Península Itálica, como mostra o mapa. Destaca-se entre eles italiotas, etruscos e gregos. Os italiotas chegaram por volta de 2000 anos antes de Cristo e ocuparam a região central. Subdividiam-se em latinos, boscos, équios, úmbrios, sabinos e santas e etc. Os etruscos chegaram à península por volta do século VIII a.C., ocuparam inicialmente a região central e depois expandiram seus domínios até as regiões do norte. Já os gregos instalaram-se na península durante um movimento de colonização em época próxima à chegada dos etruscos. Ocuparam a região sul e fundaram diversas cidades. Dentre elas nós podemos destacar Nápoles, Siracusa, Tarento e etc., que ficaram conhecidas em seu conjunto como Magna Grécia. Temos aí também um outro detalhe, Roma e as suas origens. Roma ela tem duas origens, a sua origem mitológica e também temos aí a sua origem arqueológica. Por volta do ano 2000 a.C., os latinos, um dos povos italiotas, chegaram à região central da Península Itálica e instalaram-se na região do Lácio, nas proximidades do rio Tibre. E fundaram ali de várias aldeias, entre elas Roma. Posteriormente, em torno do século VII a.C., os etruscos invadiram e conquistaram o Lácio. Sob o domínio etrusco, Roma consolidou-se como cidade, iniciando um processo de organização política e social que resultou na monarquia. Agora, segundo a mitologia, segundo as lendas, Roma ela foi fundada por Rômulo e Remo a partir aí da sua volta, do seu retorno para Alba Longa. E temos aí a retratação do poema através do poeta romano Vigílio. Veja só, uma lenda relatada pelo poeta romano Vigílio conta que Roma foi fundada por dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, netos do rei Domitor, de Alba Longa, cujo trono fora usurpado por Ambúlio, seu tio, que de posse do trono usurpador ordenou que Rômulo e Remo, recém-nascidos, fossem colocados dentro de um cesto e lançados nas águas do rio Tibre, que corta a cidade de Roma. Levado pela correnteza, o cesto navegou rio abaixo, encalhando junto ao Monte Palatino. Ali os dois irmãos foram encontrados por uma estranha loba que os amamentou. Posteriormente, um pastor chamado Fausto os acolheu, as duas crianças cuidou de sua guarda e educação. Quando adultos, Rômulo e Remo reconquistaram o trono de Alba Longa para o seu avô. Receberam então a permissão para fundar Roma, na região onde a loba havia encontrado. Para ficar com o reinado da cidade, fundada em 753 a.C., Rômulo matou seu irmão e do nome de Rômulo deriva a dominação Roma, certo? Então aqui tem um relevo, uma representação da fundação de Roma e temos aí uma loba, se vocês observarem, amamentando aí essas duas crianças. A figura está aproximada aqui, vocês podem estar vendo, e vamos dar sequência, certo? Então temos aí os povoamentos da Roma Antiga, os seus domínios, temos aí as suas seções e os seus aprimoramentos. Temos aí a monarquia, como nós vamos saber, né? Temos aí o papel do chefe, o papel do senado, o papel da assembleia curial, o que eles são. Vamos conhecer aí o que são os patrícios, vamos conhecer também o papel dos clientes, vamos também conhecer o papel dos plebeus, o papel dos escravos, a passagem para a república, depois do período republicano, a crise político-social, vamos ter aí o conflito entre patrícios e plebeus, as grandes reformas, as conquistas da plebe,
vamos ter aí a expansão territorial e também dos conflitos, vamos ter as conquistas militares, os avanços, e vamos ver aí como Roma ela vai se transformar em um grandioso e poderosíssimo império que vai ser aí um dos mais destacados da história da humanidade. Então, voltando ao assunto, durante a monarquia, Roma foi governada por um rei, pelo Senado e pela Assembleia Curial. O rei era o chefe militar e religioso e juiz. No desempenho das suas funções, era fiscalizado pela Assembleia Curial e pelo Senado. Segundo a tradição, Roma teve 7 reis, mas provavelmente existiram muitos outros, dos quais não temos informações históricas. Esses reis seriam etruscos, povos que estabeleceram na Península Itálica e sobre o cujo domínio de Roma transformou-se de uma simples aldeia em uma cidade. Agora, dados do Senado. O que é o Senado? O Senado, do latim senex, significa velho, ancião. Era um conselho formado por velhos cidadãos responsáveis pela chefia das grandes famílias que são conhecidas como gênios, ligadas entre si por laços de parentescos e culturais. Suas principais funções eram propor novas leis e fiscalizar o papel e a ação do rei. Aí temos aí o papel da Assembleia Curial. O que é a Assembleia Curial? A Assembleia Curial compunha-se de cidadãos, que são soldados, agrupados em cúrias, conjunto de 10 clãs, ou como nós podemos chamar de legião, como elas são conhecidas. Tinha como principais funções eleger altos funcionários, aprovar leis ou rejeitar as leis, mas a Assembleia reunia-se apenas quando convocada pelo rei e não era um espaço de livre debate. Provavelmente seu sistema de voto era dado por aclamação. Temos aí a sociedade. A sociedade, os principais grupos sociais se constituíram em Roma, eram partidos que estavam classificados entre patrícios, clientes e plebeus e escravos. Os patrícios eram grandes proprietários de terras e rebanhos e escravos. Desfrutavam de direitos políticos e podiam desempenhar altas funções públicas no exército, na religião, na justiça ou na administração. Eram cidadãos romanos. Os clientes eram homens livres, se associavam aos patrícios, prestando-lhe diversos serviços pessoais em troca de auxílio econômico e proteção social. Constituíam um ponto de apoio e de dominação política e militar dos patrícios. Os plebeus eram homens livres e mulheres que se dedicavam ao comércio, ao artesanato e aos trabalhos agrícolas. Representavam a maioria da população romana. A princípio não tinham direitos à cidadania, não podiam exercer cargos públicos e nem participar da Assembleia Curial. Temos os escravos. Os escravos eram inicialmente devedores, pessoas que não conseguiam pagar seus impostos, pagar seus empréstimos, cumpriam o seu papel, portanto, se tornavam escravos para pagar ao Estado com seus serviços. Posteriormente, com a expansão militar, o grupo de escravos passou a incluir prisioneiros de guerra. Realizavam as mais diversas atividades como serviços domésticos, trabalhos agrícolas, que são na terra, e desempenhavam funções também aí na agricultura, como temos aí já anteriormente falando de agrícola, temos também a atividade que ele vai tratar aí do cuidado de animais, que é a pecuária. Temos também outras funções como capataz, professores, artesão e etc. Eram considerados um bem material, uma propriedade, e assim o seu senhor tinha o direito de castigá-lo, de vendê-lo, de alugar os seus serviços. A passagem para a República. A monarquia etrusca, responsável pelas primeiras transformações na sociedade e na cidade romana, foi questionada pela aristocracia romana, os patrícios, os poderosos, para que o reinado vitalício não mais representava seus interesses. Os patrícios que dominavam o Senado queriam controlar diretamente o poder em Roma. Rebelaram-se contra o rei, expulsando e estabelecendo uma nova organização política, a qual chamou de República, com a qual montando uma estrutura social e administrativa para exercer o domínio sobre Roma e melhor desfrutar dos privilégios
do poder. Temos aí, através de Gilberto Coutrinho, uma panorâmica sobre a formação de Roma e a sua sociedade nos seus períodos aí de república e também de monarquia, certo? Portanto, quando nós vamos dialogando, ouvindo o nosso texto que foi lido, ele vai estar aí dizendo sobre esses acontecimentos, e podemos lembrar que muito se assemelha com o Brasil. Temos a Assembleia Curial, que seria hoje, no caso, a Assembleia Legislativa. Temos o nosso Senado Federal, como já existia na Roma Antiga, e temos aí o papel do rei, que no caso hoje é o papel do presidente da República. Lembrando que os mesmos papéis continuam até hoje. Hoje, quem governa de fato o país não é o presidente da República. O maior poder se encontra diretamente nas mãos de deputados, nas mãos de senadores e na mão do Supremo Tribunal Federal. Portanto, o poder do presidente da República é um poder muito risório. Muito se condena, muito se contesta, muito se cobra, muito se acusa o presidente da República de ser um péssimo administrador, mas nem tudo o presidente da República pode fazer, porque tem seus poderes limitados. É pouca coisa que o presidente pode fazer. Podemos até classificar que o presidente é apenas algo simbólico, algo representativo. Portanto, era a mesma situação do rei em Roma. Portanto, em alguns períodos, o rei de Roma ele vai ganhar forças a depender dos períodos de ameaça e também de guerra. Mas no livro de vocês, na página 15, deverá ser feita a leitura, que é muito importante para compreender a análise crítica, compreender aí uma análise mais extensiva sobre esse assunto. A nossa leitura ela vai desenvolvendo para a página número 16, trazendo mais informações, página número 17, onde vai falar das instituições políticas, vai falar também da monarquia e de todo o trajeto romano. E aí vai estar migrando para a República, que vai estar aí com grandes informações. Vamos ver aí na página 19 a expansão romana e seus desenvolvimentos. Vamos ter aí também a página 120, a crise na República, os desfechos que vai dar caminhos para o surgimento do Império. E temos aí também o caso de Cleópatra, a serpente do Nilo, o envolvimento, a conquista romana sobre o Egito, que se dá aí na página 122, na página 123. Temos aí detalhando um pouco mais sobre os povos etruscos. Temos também, já na página 124 e 125, a nossa atividade, que termina na página 126. Portanto, esse texto ele vai trazendo uma panorâmica, precisa ser lido, estudado, absorvido, compreendido, porque são assuntos que vão nos valer para a vida toda. É para a prova do vestibular, é a prova do Enem, é a prova do concurso para trabalhar no Estado, na Prefeitura, no governo federal, ou uma entrevista de emprego. Esses assuntos irão cair, e quando você viajar para a Europa, ou quando vai se dar com algum outro assunto nas séries futuras, quando se for estudar a Idade Média. Portanto, vai trazer à tona reflexo desses assuntos que se aprende agora. É uma preparação, uma introdução para o que vai ser encontrado lá na frente, nas séries próximas e também aí no decorrer da vida acadêmica, certo? Portanto, é o papel do professor de História preparar muito bem os seus alunos, e novamente reafirmo que é preciso ser feita uma leitura, é preciso ter uma certa dinâmica, um desenvolvimento e o conhecimento sobre esse assunto, certo? Dúvidas, dificuldades, sugestões, me procura, estou aqui para atender a vocês. Vamos aí nesse diálogo, nesse desenvolvimento. Olha, professor, são muitas páginas para ler. Temos um prazo de uma semana para a nossa próxima aula. Não significa que vocês têm que fazer hoje, têm que fazer agora de imediato essa atividade, não. Temos uma semana, mas o importante é a leitura, é importante que vocês venham trazer
os seus questionamentos, as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas curiosidades. Olha, professor, eu não conhecia. Olha, professor, tal ponto chamou minha atenção. Olha que interessante, esse fato se assemelha aqui com o Brasil. Lembrando que todo o Ocidente, toda a Europa, todas as Américas, a nossa Constituição, as nossas leis humanitárias, os nossos desdobramentos e desenvolvimentos políticos, temos aí dentro do mundo romano, a nossa Constituição política jurídica, ela prevê ainda a Constituição de direito romano. Portanto, temos uma influência muito rica de Roma e também da Grécia, está certo? Então, estudar esse conhecimento é entender um pouco mais sobre o nosso país, uma vez que o nosso país está no Ocidente. E, portanto, Portugal, ela foi colônia do Império Romano. Portugal, ela foi colônia de Roma e absorveu todos esses conhecimentos, essa estrutura que foi passada para nós, uma vez que nós fomos a colônia de Portugal e mais tarde Principado e também reino junto a Portugal e Algarves. Portanto, olha aí o alinhamento, o entrelaçamento de Roma, Portugal e Brasil, das civilizações clássicas antigas para o século XXI. Portanto, digo, repito, que deverá ser feita com eficaz, com cuidado, com toda a atenção, a leitura, que é muito importante, certo? O ser humano que tem o hábito de ler desenvolve com eloquência tanto o falar e o seu pensar. Portanto, são páginas que precisam ser lidas com todo cuidado, que traz ricas informações que com alta precisão para as atividades serem respondidas com eloquência. Está certo? Portanto, encerro aqui a nossa aula. Espero e aguardo o desenvolvimento e os desdobramentos de vocês na leitura, nas perguntas, nos desenvolvimentos da atividade. Portanto, temos aí os nossos horários que vocês já conhecem, temos a manhã toda, que é o suficiente para ser feito a leitura e também dar início até para fazer o começo das atividades, tá certo? Portanto, me despedindo de vocês, uma boa aula, uma boa leitura, um bom desenvolvimento e vamos aí trocando essas informações e conhecimento e até o nosso próximo período.